Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu direi como elaborar um currículo, como deixar o seu currículo mais atrativo. Então fiquem até o final do vídeo. Então eu responderei as seguintes perguntas. Como não errar mais no meu currículo? Como fazer com que o meu currículo seja um diferencial? Se você não é um empregador, ou seja, você não emprega pessoas, você não tem uma empresa, o que você deve fazer é pensar como se empregador fosse. O que ele precisa vislumbrar no meu currículo? Como vocês sabem, eu sou advogada e teve um sábado que eu recebi 3 currículos. Os 3 currículos estavam muito mal elaborados. A vontade era de sentar com cada um deles e falar da estrutura do currículo deles, como eles podem melhorar, as informações que estavam em excesso. Então, é sobre isso que eu vou falar. A primeira coisa que deve ter no seu currículo são os dados, os seus dados. Então tem que ter o seu nome completo, o seu estado civil, a sua idade. Quando eu entregava currículo, eu colocava tanto o ano que eu nasci quanto a idade. Isso facilita para quem está fazendo a leitura, para não precisar fazer a conta. O seu estado civil, endereço, e-mail, seu telefone. Você pode pôr o link do seu LinkedIn ou colocar o link de um site que seja seu, claro. A segunda coisa que você tem que colocar no seu currículo é o seu objetivo. Se você não tem exatamente um objetivo, o importante é trabalhar naquela determinada área, você pode colocar que você gostaria de trabalhar naquela área. Como, por exemplo, você vai entregar na área administrativa, você pode colocar que você quer trabalhar, você quer uma vaga na área administrativa. O importante é que você não inflame demais essa parte, porque uma pessoa que tem um objetivo muito extenso não tem um objetivo. Se você procura um estágio em escritório de advocacia, você deve colocar que seu objetivo é um estágio. Muitas pessoas acabam colocando esse objetivo conforme a empresa. Então, por exemplo, se o escritório de advocacia estiver contratando como estagiário, então eu vou colocar que o meu objetivo é ser estagiária. Se aquele escritório está contratando para ser um assistente jurídico, então eu vou colocar que eu quero ser um assistente jurídico. Mas não é bem assim que deve funcionar, porque o objetivo não é da empresa, é o seu objetivo. Então você tem que colocar aquilo que você quer. Agora, se você não sabe exatamente o que você quer, porque você quer ir conforme a empresa, porque você não tem poderes mediúnicos, então você não sabe o que aquela empresa quer, e aí você quer que ela te queira, então você acaba colocando qualquer coisa. Não faça isso. Se você quer ir conforme a empresa, em vez de colocar o seu objetivo mesmo, você pode colocar área jurídica. Terceiro ponto, formação acadêmica. Se você tem faculdade, uma graduação, um bacharelado, você precisa colocar o nome da faculdade, o curso que você fez e o período que você fez esse curso, ou se você ainda está fazendo. E aí você coloca desde tal data até tal data. Na data você tem que colocar o início e o término do curso, dizer que foi concluído em... Agora, se você não concluiu ainda, você ainda está fazendo o curso, então você precisa colocar que você tem previsão de término para tal ano. Se você tem curso superior, não perca tempo dizendo que você fez ensino médio, porque se você fez ensino superior, é óbvio que você tem ensino médio. A não ser que você faça uma ETEC, por exemplo, que tem aqueles cursos integrados, que aí você estuda o ensino médio, mas você também tem o técnico, por exemplo, em administração. Aí tudo bem você colocar, porque o que importa é o técnico em administração. Mas aí vem um outro tópico, que é atividades complementares. Se você fez direito, é interessante que você tenha o curso técnico, de repente, de administração? Pode ser que seja, mas a questão não é uma formação acadêmica, você tem que colocar como uma atividade complementar. Nessa atividade complementar você coloca os cursos livres que você fez, se você fez algum curso de idioma, se você sabe algum outro idioma, mesmo não tendo feito curso, mas é importante que você seja verdadeiro. Muita gente acaba colocando que é do nível inglês intermediário e não é. Se uma empresa quer saber se você tem inglês ou outro idioma, muito provavelmente é porque terá entrevista nessa língua. Nesse tópico, também você deve colocar onde você fez o curso, qual foi o curso e qual o período desse curso. Eu não sei o dia exato para colocar. Não precisa colocar o dia exato, você pode colocar o mês e o ano. Se você apenas sabe, por exemplo, o verb to be, mais nada, não vai muito além,
sabe alguma coisa sobre what's your name, ou coisas mais básicas assim, não há necessidade de colocar que você tem inglês básico, simplesmente não coloque. Se a empresa achar necessário, ela vai te chamar para uma entrevista e vai perguntar, você sabe algum idioma? Porque eu vi que não tem no seu currículo, e aí você pode explicar. E aí nós chegamos na experiência profissional. Na verdade, este tópico e o próximo podem ser invertidos, tanto faz, é da sua escolha, questão de estética. Só que nessa parte você deve colocar qual foi a sua experiência, o que você aprendeu trabalhando. Por exemplo, se você já trabalhou em cartório dentro do fórum, você tem que dizer o que você fez lá dentro. Você auxiliou o cartório, a magistrada, se você trabalhou em delegacia, de que forma você ajudou a tocar o inquérito. Se você trabalhou na defensoria, o que você fazia? Não tem problema se você trabalhou em mais de um lugar. Na verdade, isso engrandece o seu currículo, porque mostra que você tem experiências. O importante é que você demonstre o que você aprendeu na sua jornada. E agora o próximo tópico é a trajetória profissional, que, como eu falei, poderia ser o contrário, o inverso daquela experiência profissional, que na experiência profissional é um resumo. E na trajetória profissional você já vai dizer onde você trabalhou, de uma forma muito mais objetiva. Você deve colocar o nome da empresa onde você trabalhou, qual foi o cargo e o período em que você entrou e saiu dessa empresa. Nesse tópico eu vejo muita gente colocar também o que fez dentro dessa empresa e acaba sendo muito do mesmo. Porque, por exemplo, se eu trabalhei no escritório de advocacia e se eu trabalhei na defensoria pública, eu vi casos diversos, eu fiz atendimento ao público. Eu posso ter feito auxiliado, no caso o advogado, ou auxiliado a defensoria, no caso da defensoria, o defensor ou o advogado, na hora de elaborar um acordo. Então, para não ser muito do mesmo, deixa separadinho. A parte de resumo, deixa no resumo, sobre tudo que você já fez. E essa parte de trajetória profissional, coloque de uma forma mais objetiva. Trabalhei em tal lugar, em tal período, em tal cargo. Antes de falar os próximos pontos que também são muito importantes para o seu currículo, não se esqueça de deixar o seu like e comentar quais desses tópicos você achou importante, qual não tinha, qual a forma que você organiza e que você acha que é eficaz, e também se você gostaria de ver outro vídeo por aqui, qual vídeo seria esse? Além de se inscrever aqui no canal, não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos que eu trarei aqui. Sempre que você reage de alguma forma ao meu vídeo, curtindo, comentando, isso faz com que o YouTube entenda que o meu vídeo é importante e assim ele entrega para muito mais pessoas. Então vamos lá. Cuidado com a estrutura do seu currículo. Sabe quando você vai elaborar um documento no Word e aí você não justifica o texto, ele fica meio que centralizado? Quando você olha para as bordas, você percebe que ele não tem uma estrutura. É só você clicar Ctrl J, ou então você vai lá em cima no Word e coloca para justificar. Sempre que eu vejo um currículo que não está justificado, eu já penso, então talvez digitar aquele determinado texto possa ser um problema. Não se esqueça de colocar no seu currículo a data que você está entregando. Como, por exemplo, você pode colocar que o seu currículo é de julho de 2021. E aí você coloca lá no cantinho. E também numere as páginas. Se o seu currículo tem uma página, coloque lá uma página. 2 páginas. Uma de 2, 2 de 2. Aí é questão de estética, vai do seu gosto. Mas coloque. Essa questão de colocar data no currículo é importante, porque eu lembro uma vez que eu trabalhei num escritório de advocacia, o meu chefe pegou alguns currículos para dar uma olhada, para chamar algumas pessoas para fazerem entrevistas. E no final, como eram muitos currículos, ele acabou optando por jogar aqueles que pareciam ser mais antigos fora, porque também não tinham data. Então, de repente, o seu currículo foi jogado fora por não conter a data. E aí, o que fazer? Então, eu sempre penso nisso quando eu vejo um currículo sem data. Quantos currículos já não foram jogados fora simplesmente por não conter algum dado que seria importante? E pela empresa ter vários currículos na mesa, alguns são jogados fora sem mesmo que haja o término da leitura. Isso que eu falei sobre jogar um currículo fora, nem sonhávamos em Lei Geral de Proteção de Dados.
Hoje já existe um jeito certo de se eliminar este currículo. Sempre que você for enviar um currículo pela internet, faça em PDF. Bom, então é isso, espero realmente ter te ajudado. Se você quiser saber mais informações sobre como que eu trabalho, você pode entrar no meu site www.ericademorais.com.br, em que eu falo de Lei Geral de Proteção de Dados e Direito Contratual, que são as áreas em que eu atuo. Deixarei esse link na descrição. Também deixarei o link na descrição do meu Instagram, que é o @ericade, ou seja, com 2 Es, Morais. Por lá mostra um pouco mais dos meus bastidores. Se você tiver mais alguma dúvida sobre currículo que eu não falei nesse vídeo, você pode deixar também nos comentários. Então é isso. Tchau!